Meus queridos amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Queridos, eu gostaria de encerrar o nosso ciclo de palestras em homenagem a um grande espírita nesta casa. Nós temos reiteradamente apresentado a temática, recordando a figura inesquecível de Divaldo Pereira Franco, que desencarnou recentemente e que deve ser do conhecimento dos senhores. Sim. Não apenas no campo da tribuna, mas também na psicografia, não é? E principalmente no campo da benemerência, porque ele foi de fato um campeão da caridade e que realizou uma obra considerável em um bairro muito pobre da cidade de Salvador, chamado Pau da Lima, resgatando e redimindo muitas criaturas, a infância, a juventude e também a velhice. Então nós gostaríamos de pedir vênia aos senhores para recordarmos algumas de suas experiências em homenagem a ele e apresentando a nossa proposta para a reflexão da noite, para que recordemos Jesus em nossas vidas. Divaldo Pereira Franco, certa feita, estava na década de 60, em 1969, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E lá ele estava realizando alguns ciclos, algumas palestras, e no intervalo delas, ele foi convidado pelo seu anfitrião a visitar um grupo de experiências metapsiquistas. Essa palavra era muito comum e muito conhecida naquele tempo. Tratava-se de um grupo espiritualista, que não era espírita, e que realizava experiências mediúnicas, e que tinha no seu grupo uma médium muito especial. Divaldo então comparece ao bairro localizado, a casa localizada num bairro de Nova York chamado Long Island. E ele foi recepcionado por um senhor de idade, já maduro, com algumas marcas características na face, e mancando ou claudicando de uma das pernas. Ele, quando comparece, observa a beleza da casa, da mansão em estilo norte-americano, com colunas em estilo californiano, com um grande jardim à frente, com rosas miúdas, com flores miúdas e miosotes. Era uma bela casa. Ele, então, recepcionado por esse senhor, proprietário dela, e junto dele uma senhora que era sua esposa, muito simpática também, madura, com aspecto muito elegante, em estilo norte-americano, magra, alta, loira, de olhos claros, muito bela ainda. E nesse instante, quando ele adentra na companhia do seu amigo, do seu anfitrião, essa senhora entra em estado de transe instantaneamente, no estado sonambúlico, e começa a conversar com ele em sotaque, no idioma português castiço, mas com ligeiro traço, com ligeiro detalhe, com ligeiros detalhes um ligeiro sotaque baiano. Era de fato a manifestação da mentora espiritual dele, Joana de Ângeles, através daquela médium que não conhecia o idioma. Era um fenômeno de xenoglossia, minha gente. E ela então lhe diz, através da médium: o senhor estava sendo aguardado há algum tempo nesta casa. E gostaríamos que o senhor, nesta noite, ouvisse a experiência de vida do esposo da médium, que ali estava, para que, à luz da sua doutrina, nós não somos espíritos, mas à luz da sua doutrina, eles não são espíritas, o que era Joana de Ângeles conversando, para que o Senhor então fale a respeito dessa história à luz da reencarnação. E então esse Senhor toma a palavra, Divaldo se senta e aguarda. E ele começa dizendo o seguinte, que há muitos anos, na década de 40, ele estava com apenas aproximadamente 18 anos. Era um jovem venturoso, cheio de esperança, de sonhos e na expectativa de grandes realizações ainda. Tinha 18 anos aproximadamente, 1,80 m de altura, ombros largos, espadaúdos, olhos feéricos, cheios de paixão, de desejo de vitória. E ele era, naqueles dias, estudante universitário e era o ás do beisebol, do seu time de beisebol. E naquele dia ele estava no centro do estádio, do grande estádio da sua cidade, e uma bola lhe é arremessada. E quando a bola toca em sua mão, ela tomba ao chão, porque ele sente uma dor, uma nevralgia, um mal-estar que o perturbou bastante, mas muito mais o fato de ter perdido a jogada. A bola tombada ao chão, para o estrépito e urro
da grande torcida que ele estava para ovacioná-lo. Ele estava decepcionado, mas ao mesmo tempo preocupado com aquela dor que não passava e que foi se repetindo nas partidas sucessivas. Foram se repetindo, até que em determinado momento seus pais ricos o levaram a diversos médicos que o submeteram a exames muito dolorosos que não lograram identificar a causa da sua problemática. Ele então, depois de algum tempo, ainda estremecido pelas dores que persistiam em suas mãos, ele é conduzido, ouviu falar de uma clínica muito especial ao seu tempo, que ficava na Quinta Avenida, em Nova York. Ele então vai para lá com seus pais, adentra um arranha-céu. Ele ainda contempla uma catedral estilo gótico, a catedral de São Patrício, St. Patrick. Ele olha, ele não era religioso, não se preocupava com estas coisas, entra no arranha-céu, vai ao andar com seus pais, muito especial, e na porta havia uma placa luminosa que dizia: se o seu problema é a saúde, venha ter conosco, a nossa proposta é a solução, venha ter conosco. Ele entra, quando entra, minha gente, a clínica era maravilhosa, muito preparada para as técnicas do seu tempo, para os grandes diagnósticos. Havia amenidades, sorrisos muito simpáticos, um atendimento de excelência. Ele foi então conduzido aos exames, apresentado ao médico, que o submeteu a diversos exames que também não lograram identificar a sua enfermidade. Até que por aqueles dias, por causa de uma grande pandemia, os médicos atentaram para um exame muito especial a que ele foi submetido. E no dia azado, quando veio a resposta, com o laudo na mão, ele entra na clínica novamente, retorna sozinho, e ele percebe que o atendimento já não foi mais o mesmo. O olhar era penumbroso, o atendimento era frio, havia uma certa desconfiança, mas ele não percebeu nada. Entrou, percebeu, mas não disse nada. Entrou na sala do médico, que lhe disse o seguinte: Paulo Scott é o nome dele. Paulo Scott, quais são os seus planos para o futuro? Havia algo de patético nessa pergunta. E ele respondeu: olha, eu sou apenas um jovem de 18 anos. Eu tenho sonhos. Eu quero estudar, me formar, quero trabalhar, quero passear, conhecer o mundo. Eu desejo namorar, noivar, e quem sabe me casar e ter filhos. Eu sou apenas um jovem, tenho meu sonho, quero prestar serviços ao meu time amado de beisebol, porque eu sou um desportista, sou forte. E então o médico, olhando bem para ele, de forma patética, ele respondeu, retrucou dizendo: olha, Paulo Scott, creio que os seus planos deverão ser suspensos ou deverão ser prorrogados por prazo indeterminado. Mas por quê? Porque segundo os seus exames você é portador do bacilo de Hansen. Mas o que é isso? Você é hansenioso, você é hanseniano. Hanseniano, está doente. Mas como é possível numa cidade como esta? Pelo que me consta, trata-se de uma enfermidade de países inferiores, de países subdesenvolvidos ou de países tropicais, mas nós estamos em Nova York. Não é possível, mas você é hanseniano, você é leproso. E nesse instante, nós já prestamos as notificações compulsórias para que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos vistorie a sua casa, examine os seus pais e vizinhos, porque muito provavelmente todos eles já estarão contaminados também. A partir de agora, a sua vida pertence ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos. E vamos conduzi-lo compulsoriamente ao leprosário de Carville. E naquela mesma noite, imediatamente com essa conversa, ele foi levado a uma sala contígua, da sala dos diagnósticos fatais. Entraram 2 brutamontes, à guisa de enfermeiros, que o tomaram violentamente e ali o vigiaram até as 4 horas da manhã, quando foi colocado num vagão de carga para doentes, para animais, na estação da cidade, para ser conduzido ao centro-oeste dos Estados Unidos, mais exatamente para o leprosário de Carville, um dos mais famosos e conhecidos. Naquele tempo não havia cura para a hanseníase. Os tratamentos eram paliativos, placebo. E ele então entra, percorre durante todo o dia de trem, chega, quando ele comparece, minha gente, ele tenta se identificar ao funcionário, esses indivíduos frios e calculistas, acostumados com a tragédia humana.
Ele olha bem para o funcionário e diz, tentou dizer o seu nome, esboçou uma reação, tentou dizer o seu nome, e o funcionário lhe respondeu, não me interessa o seu nome, aqui você tem um número, um registro. E ele é escoltado a um bangalô miserável que ficava dentro do leprosário, e ali ele é colocado e ele se contempla pela última vez, lá naquele espelho quebrado, sujo, empoeirado, do seu bangalô, da sua pequena casinha. Foi arrebatado, tirado do convívio familiar, conduzido ali, e ele então começa a pensar na tragédia da sua existência, nas tragédias que o aguardavam. Ele começou a pensar naquilo que ele se tornaria pela enfermidade que não tinha cura naquele tempo. E de fato, ele quebra o espelho, chora copiosamente. 6 anos se passaram e ele já não era mais o mesmo, né, gente? 6 anos apenas. Ele havia perdido um dedo da mão amputado, um dedo do pé, mancava de uma perna, trazia as marcas dos lepromas na face, já carcomida, as orelhas alongadas, os olhos projetados, era cego do olho direito. Ele já era o espectro obscuro da hanseníase, minha gente, num tempo de muitos preconceitos e de muitas dores, talvez maiores do que as de hoje. Ele então não é mais o mesmo. Paulo Scott, os seus sonhos já haviam desaparecido. Até que aqueles dias surge a notícia de um tratamento experimental para a hanseníase, porque até ali o tratamento era realizado com a chalmugra, placebo, não tinha efeito nenhum. Era realizado também com as sulfonas, as diazonas, o promim, tratamentos. Mas com aquele experimento médico farmacológico, ele se submeteu aos tratamentos, porque ele não tinha nada a perder mesmo, juntamente com seus companheiros. Começou o tratamento e ao resultado, e ao tempo dos primeiros resultados, ele obteve a resposta negativa para a hanseníase. Será que ele está curado, meu Deus? Ele repete os exames, continua o tratamento, é positivado. O resultado foi positivo novamente para a hanseníase. Teve uma recidiva. Ele repete, negativo, 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 até que a clínica médica o convida para uma reunião muito especial lhe dizendo: Paulo Scott, parabéns, você está curado. Finalmente. Finalmente está curado e você poderá voltar ao convívio dos seus em Nova York. E para a sua felicidade, em nome da alegria de vê-lo feliz, nós queremos presenteá-lo, dar-lhe alta e presenteá-lo com uma viagem de primeira classe no trem, para que você volte muito feliz ao convívio, dos seus familiares. Ele então, na estação, recebe a despedida dos amigos que dizem: Paulo Scott, vai com Deus e não volte nunca mais. Nada de recidiva, hein? Tome os remédios, os medicamentos, não se esqueça, seja feliz, não volte nunca mais. O trem partiu, às 4 horas da manhã ele chega a Nova York novamente, retorna. E ele, sabendo que os pais dormiam aquela hora, aguardou os primeiros raios do dia, tomou um trem, um metrô e foi para Long Island, o bairro natal, em Nova York. E quando volta, ele observa a beleza da sua casa, sente aquela saudade dos tempos festivos da sua infância, da sua juventude. Ele se recorda, ele contempla as colunas típicas em estilo californiano, o pequeno jardim com flores miúdas e miosótias, e ele se emociona, minha gente. E às 6 da manhã ele aciona a campainha, a porta se abre e surge uma senhora, a governanta, ainda se vestindo, se preparando, a empregada, a secretária doméstica. E ela lhe pergunta: o que você deseja? Não é hora para mendigos. E ele então pergunta: você é nova aqui, não é? Eu desejo falar com o casal Scott, o senhor e senhora Scott. Eu desejo falar, mas eles não atendem a ninguém nesse horário, muito menos a mendigos. Não é possível. Você quer que eu chame? Ela tem um estremecimento, fecha a porta rapidamente com muito medo. Segundos depois a porta se abre e surge uma senhora muito elegante, usando um peplo rosa muito longo, muito bonito, um corte ainda se arrumando para o dia, se levantando naquele horário, muito elegante, muito nobre, veneranda. E quando Paulo Scott olha aquela mulher, ele diz: mamãe, há quanto tempo, mamãe? Eu estou com muita saudade, estou muito cansado. Permita-me, mamãe. E ela então, quando viu o filho, ela entra em crise. E ela começa a gritar: mas Paulo Scott, não é possível. Paulo Scott morreu.
Paulo Scott está morto, ele não pode estar aqui. E ela começa a chorar, a gritar. E quando, no auge da sua crise, a porta, um senhor descendo pela escada, ajeitando a gravata, porque se levantava para a cesta, com a destra abre a porta, observando a esposa, e quando Paulo Scott vê aquele senhor, ele diz: papai, eu estou muito cansado. Permita-me voltar, papai, eu estou muito cansado. O pai, havia algo de patético, ele pergunta: mas filho, meu filho, começa a dizer, elucubrar: meu filho, você não poderia, Paulo, você não poderia ter voltado agora, deveria ter nos avisado antes para que nos preparássemos. Não estávamos preparados para isso. Mas faça o seguinte: mas papai, por favor, eu estou muito cansado. E o pai então o conduz, pede que ele fosse para a garagem lateral. Ele entra e ali permanecesse, que não se comunicasse com ninguém, e ali permanecesse até segunda ordem. Ele então, quando entra, recorda-se da sua infância por meio dos objetos, da sua primeira bicicleta, os brinquedos, se recorda, e todo um filme, toda uma lembrança percorre a sua mente, depois de tantas peripécias, de tantas lutas e desagrados da existência. E aí ele aguarda o comparecimento dos pais. Ao meio-dia surge um prato debaixo da porta. Eles não comparecem. Ele come. À noite o jantar também comparece, atrás da porta, por baixo da porta. No dia seguinte, e eles não comparecem. No dia seguinte surge o café da manhã, do lado de fora. E uma carta manuscrita dizendo assim: meu filho Paulo Scott, você não deveria ter vindo. Você deveria ter nos avisado, porque nós não estávamos aguardando. Quando você recebeu aquele diagnóstico e foi removido para Carville, no centro-oeste dos Estados Unidos, nós dissemos que você fez uma viagem muito longa de excursão, de turismo, e morreu por lá. Você teve uma doença qualquer e morreu. E as pessoas acham, os nossos vizinhos e parentes acham que você morreu. Você não poderia ter voltado, retornado, porque todos acham que você está morto, faleceu. E mais, se eles souberem que você está aqui, vão nos desmascarar e vão também nos comprometer, porque ninguém vai querer conviver com um ranceniano por perto. E mais, a sua irmã está noiva, ela vai se casar e a família não pode saber de nada disso, porque ela pode ter problemas. Você não poderia ter vindo. Nós deliberamos, meu filho, que nós vamos embora, vamos partir, vamos deixar esta casa para você, esta casa vai ficar para você, e você, por favor, não nos procure nunca mais. Nunca mais. E se você insistir, nós vamos acionar as autoridades. Assinado papai e mamãe. Foi tudo, ele não pôde acreditar. Estava sendo rejeitado pelos próprios pais. O que poderia estar acontecendo? Ele não havia sofrido tanto quanto naquele momento, por todos os anos de dor que ele havia sofrido no leprosário. Não podia acreditar no preconceito e na dor. Ele então demandava visitar o bairro no período da noite. E em um desses períodos ele resolveu, nesses horários, ele resolveu visitar o bar frequentado por ele, pelo pai na infância, na sua infância. Quando ele entra, ele olha para o proprietário, esses indivíduos bonachões, com uma protuberância assim, abdominal, cheia de cerveja, que à guisa demonstram o bem-estar do luxo norte-americano para aqueles que querem prosperar na vida, segundo as ilusões da terra. Ele então estava lá, ele entra, quando olha para o proprietário, ele diz: John, meu amigo, quanto tempo, que saudade de você, quanto tempo, meu amigo. E o proprietário lhe olha assim entre dentes e lhe diz: cão sarnento, miserável, doente, não queira nos contaminar, saia daqui, aqui não é lugar para você. Ele não pôde acreditar, volta para sua casa e chora copiosamente e não quis sair mais. Até que por ocasião da festa de Halloween nos Estados Unidos, ele resolveu sair e foi à Quinta Avenida, bem distante do bairro, a Quinta Avenida de Nova York, ali próximo à igreja de São Patrício, São Patrick, e ali ele estava, minha gente, quando desceu um grupo de jovens mascarados, festejando, e quando desceram, olharam bem para ele assim e disseram: esse cara que é legal, porque ele não precisa usar máscara para poder se parecer com um monstro ou com uma bruxa. Ele ficou tão ofendido que pensou: a vida é cinza, a vida é inútil, a vida é dor, é miserável, eu não quero viver, eu não desejo viver.
E ele então tentou esboçar uma reação para se atirar diante do primeiro veículo que estava descendo pela avenida. E quando ele quis se atirar, observando a descida de um ônibus em desabalada carreira, ele é estacado e não consegue operar, não consegue agir, não consegue se jogar diante do veículo. Essas coisas misteriosas da vida. Ele ficou paralisado e ao mesmo tempo sentiu a necessidade de levantar os olhos e contemplou a beleza gótica da igreja de São Patrício. Ele que não era católico, não era evangélico, não era protestante, não professava nenhuma religião, sentiu o desejo de ali entrar. Ele entraria e depois se mataria, não teria problema algum, morrer agora ou morrer depois, tanto faz, ele não tinha nada a perder. Entrou na catedral, se sentou na última poltrona, no último banco e chorou desesperadamente, sem saber o que fazer. Não compreendeu nada, não podia acreditar. Até que de repente ele observou que nas colunas havia recados, mensagens de papel. E em uma dessas colunas havia um lembrete muito especial, que dizia mais ou menos assim: o bispo Futouchin é amigo dos leprosos, venha ter com ele. Ele pensou, meu Deus do céu, será que ele pode ser meu amigo? O bispo Futouchin, a gente, foi um grande cristão católico, foi um sacerdote católico, formidável. Um homem que representou de fato a presença de Jesus na terra pela sua presença generosa e bondosa na terra. Era um verdadeiro cristão no mundo de poucos cristãos, minha gente. Um homem formidável, de denominação religiosa, católico, sacerdote exemplar. E ele não pôde acreditar, passava um sacerdote ao lado dele enquanto chorava, ele não podia acreditar na mensagem que estava ali. E ele pergunta ao sacerdote: padre, o bispo Futouchin está por aí? Ele não oficia aqui, ele oficia na igreja do Bronx. Mas se você quiser se encontrar com ele, deixe-me o seu telefone, o seu contato, o seu endereço, melhor dizendo, e eu vou lhe enviar um telegrama. Você sabe o que é telegrama, gente? Vocês sabem? Se souber, olha, vocês me busquem ao final da reunião, ali no final, ali no fundo, para a gente poder fazer uma oração de agradecimento, que a gente deve estar próximo do fim, hein? Próximo do desembarque, hein? Minha gente, tem gente que não sabe o que é isso, telegrama. Uma mensagem via correios, não é assim? É ou não é? Eu estou certo? Eu não me lembro disso, mas vocês sabem. Olha só, precisa ter vergonha. Não, meu irmão, aguenta firme. Olha só. Então, uma semana depois, acreditem, chegou o telegrama que ele esperava. Ele não pôde acreditar, segurou ansiosamente, porque estava com uma expectativa, né? Ele estava querendo um amigo, alguém com quem ele pudesse compartilhar os seus sofrimentos. Ele pega a mensagem dizia assim, o telegrama: meu Deus, Paulo Scott, o bispo Futouchin vai encontrá-lo sábado próximo às 16 horas. Não atrase, não demore. Ele falou, meu Deus. No sábado, por volta das 15 horas, minha gente, ele já estava no bairro do Bronx, já circulando na casa paroquial para poder se encontrar com o bispo. Quando deram 16 horas, ele bateu pontualmente, porque ele era assim, bateu pontualmente, a porta se abre e adivinha quem era? O bispo Futouchin. Cabelos nevados, aquele olhar penetrante e generoso do verdadeiro cristão, dos verdadeiros homens de bem, no mundo onde faltam homens de bem. E o bispo olhando para Paulo Scott diz: Paulo, bispo Futouchin, que bom recebê-lo. Entre. Conversaram. Então o bispo lhe pergunta: você já comeu hoje? Já comi, já estou satisfeito. Ele era muito educado. Então eu vou lhe fazer uma pergunta: Paulo, eu quero ser seu amigo. Você quer ser meu amigo também? Quero ser. Mas os amigos começam pela verdade. Eu vou lhe perguntar outra vez: você já comeu hoje? Não comi. Ainda não. Então vamos comer. E ele atacou, comeu bastante, conversaram, riram fraternalmente como dois irmãos. O bispo ainda lhe perguntou: porque ele contou sua história ao bispo, e o bispo então lhe disse: você já agradeceu a Jesus pela dádiva da vida? Por Jesus ter lhe recuperado, restituído a saúde? Eu nunca agradeci, não sou dessas coisas. Então você não é amigo de Jesus, você não é um bom amigo, você é um ingrato. Vamos agradecer. Louvado seja Jesus por restituir-me a saúde, a paz e a vida. Era um homem formidável. Ele estava orando, acreditando em alguma coisa, saindo do vitimismo. E então conversaram até a 1h da manhã, minha gente, de madrugada. E quando ele estava descendo, se despedindo, o bispo lhe disse o seguinte: tenho mais uma coisa para lhe pedir. Que você arrume um emprego.
Porque a cabeça vazia é a oficina do... Vocês sabem disso? Será mesmo? Oficina do diabo. E você precisa trabalhar, mas eu tenho uma pensão. Eu tenho uma casa e uma pensão, eu não preciso trabalhar. Então dê a pensão aos pobres e vá trabalhar para ocupar o seu tempo. Para não pensar em bobagem. Para louvar a vida, para ser útil. E você vai ser feliz outra vez. Era um homem extraordinário. Ele ficou tão empolgado que ele procurou no dia seguinte, naquele mesmo dia, emprego em todos os lugares. E ele foi tomando não, e não, e não. Porque com aquela cara, minha gente, não tinha jeito. Não tinha jeito. Ele já era um ex-ranceniano, mas as pessoas assim o tratavam. E ele estava tomando não, até que na última tentativa, na última entrevista, ele foi logo dizendo ao proprietário, ao seu entrevistador: olha, a situação é a seguinte, eu sou ex-ranceniano, a minha cara é essa que o senhor está vendo, eu quero trabalhar, se o senhor não quiser, eu estou indo embora. Eu falei: calma, também não precisa me bater. Eu quero o seu trabalho. Se o seu problema é a cara, eu vou lhe colocar atrás de uma parede e você vai trabalhar comigo. Ele pensou: meu Deus do céu, é o segundo grande cristão em Nova York. É muito cristão em Nova York, minha gente. Era muito cristão. Era o segundo que o respeitava. E ele trabalhava, e todos os dias, por volta das 16 horas, das 18 horas, ele voltava de trem de metrô, passando por Times Square, para voltar para o seu bairro. E em uma desses retornos, a porta, quando o trem parou em Times Square, a porta se abre, entra um grupo de jovens mulheres, muito bonitas. Mas uma em especial mexeu com ele, porque ela tinha uma coisa. Se ele fosse mineiro, ele diria: ela tem um trem, não é? Ele entra, ela entra e ela era maravilhosa, minha gente. Loira, magra, alta, olhos claros, linda, usando assim um corte muito comum naquele tempo, chamado de Dorothy Lamour. Você sabe o que é isso? Eu também não. Dorothy Lamour, lindo, mas era linda, charmosa, cheirosa, independente, trabalhadora. Ele olhou para aquela jovem e pensou: meu Deus do céu, não acredito. Mas quem vai poder, quem vai lhe dar bola, né, nessa situação? E ele se sentava sempre na última poltrona e virou a cara quando ela entrou. E ela então olhou para ele, ele não olhou para ela, se sentou ao lado dele, gente. E ele pensou: meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. O trem para outra vez, a porta se abre, ela desce, e ele pensou: meu Deus do céu, nunca mais eu vou ver essa mulher, não é? É demais para mim. No dia seguinte, quando ele estava voltando, a porta se abre, adivinha quem era? Ela de novo, linda, esguia, magra, maravilhosa. E ele pensou: hoje eu falo com ela, hoje ela não me escapa. E ele então, com a cara assim, dobrada, porque era tudo, não é? Ele então até saiu mais cedo do trabalho, né, gente? Penteou o cabelo. E então ela entra, ele observa a situação e ele pensou: eu vou falar, se eu vou falar, não vou falar. E quando ele tentou se fazer assim para falar com ela, ela se antecipa. E ele diz, olhando bem para a cara dele, porque era uma situação muito complicada: isso aí é desastre automóvel ou é lepra? E ele falou: é lepra. Ai, que legal, cara! Que bacana! Você é leproso? Não, eu sou ex-leproso, eu sou ex-ranceniano. Melhor ainda, você quer ser meu amigo? Porque as minhas amigas, quando souberem que eu sou amigo de um ranceniano, elas vão morrer de inveja de mim. Muito morrer, elas vão morrer de inveja de mim. Você quer ser meu amigo? Podemos nos encontrar aqui amanhã. E o trem foi parando, a porta se abrindo e ela foi descendo. Qual que é o seu nome? Paulo Scott. Qual que é o seu nome? Elizabeth. Podemos nos encontrar aqui amanhã? Podemos. E ela desceu e ele não falou nada. Ele falou: meu Deus do céu, não é possível que está acontecendo comigo. Não é possível. E ele então no dia seguinte já começou a se preparar. Aguentem firme, viu, minha gente? Daqui a pouco eu acabo. Vai entrando, vai fazendo aí. Aguenta firme, não dorme, não! Olha para mim, presta atenção. Olha só. Ele então, no dia seguinte até se aprontou mais cedo. Começou a pentear o cabelo, minha gente, porque era tudo que ele tinha de bonito. Era só o que ele tinha de bonito. Olha, um detalhe aqui. Homem que começa a pentear muito o cabelo, cuidado, hein? Agora, só se ele tiver cabelo, porque se for careca é mais difícil. Tá entendendo? Olha só. E ele então se aprontou e o patrão percebeu. Fala: Paulo Scott, o que está acontecendo? Não é nada não, não é nada não. Pode ir embora, pode ir mais cedo. Ai, meu Deus do céu. Entrou no trem, chegou a Times Square, desceu e esperou ela chegar. 5h30 nada, 18 horas nada, 18h30 nada, 6h30 nada. E ele pensou: ela estava debochando de mim, né, gente? Estava debochando. Quem gostaria de ser amigo de um leproso como eu? E ele então esperou o próximo trem, que já foi se abrindo, ele quase entrando,
E ela de repente no alto da escada aparece, adivinha quem? Ela, linda, maravilhosa, loira, magra, alta, cheirosa, linda, maravilhosa, super elegante. E ela aponta assim: Paulo Scott, eu estou um pouquinho, me desculpe, eu estou só um pouquinho atrasada, mais de 1h30, 2 horas. É assim, minha gente, mas é gostoso, não é melhor assim? E eles então começaram a conversar e se tornaram amigos. Olha, Paulo Scott, eu quero ser sua amiga. Mas eu só quero ser sua amiga, porque eu sou noiva, vou me casar, tenho minha independência econômica, financeira, e eu gostaria muito de ser sua amiga. E eles foram se encontrando, até que um dia ela lhe disse: Paulo Scott, você sabia que só é feio quem quer? E ela pensou, e ele pensou: mas por quê? Porque eu sou amiga, eu tenho uma amiga, que é amiga de uma amiga, que é casada com uma amiga, que é casada com um médico cirurgião, e eu posso pedir a ela que consiga uma cirurgia para você. Mas custa caro, Elizabeth, custa muito caro. Mas quem tem amigo não precisa de dinheiro. Um detalhe aqui, minha gente: Chico Xavier, certa feita, foi questionado: é pecado, é vaidade fazer cirurgia plástica? E o Chico respondeu: se for para sorrir mais, então faz essa cirurgia, pelo amor de Deus. Desamarra essa cara, ninguém te aguenta mais. Quando você chega, todo mundo sai de perto, porque ninguém te aguenta com esse mau humor danado. Faça essa cirurgia para sorrir mais, para ser mais feliz. É a medicina também de Deus, minha gente. Fechei parênteses. Ele então, uma semana depois, ela então, fazendo contato com a amiga, que era amiga de uma amiga, que tinha uma outra amiga que era casada com um médico cirurgião, conseguiu uma cirurgia de graça para ele no hospital de Washington DC, Walter Reed, que é um hospital para traumatizados de guerra. E ele, uma semana, já estava internado, fez a cirurgia. E quando surgiu o dia para tirar as bandagens, minha gente, quando ele se contemplou, a beleza da medicina que é de Deus, as mãos abençoadas dos médicos, obviamente com os recursos daquele tempo, que nós estamos na década de 40, 50, não é? Mas era uma beleza. E ele então estava esperando por ela para tirar as bandagens. Ela estava no corredor, e a enfermeira entrou, colocou o espelho em cima do colo dele. Mas antes disso ele perguntou: ela está aí, Elizabeth? E a enfermeira respondeu assim: não posso falar, porque nós mulheres sempre guardamos segredos. Ela foi no corredor, não falou: eu te falei não. Ela entrou, abriu a porta, ela entrou e foi tirando assim, não é? As bandagens, e foi tirando. E quando ele se contemplou, e a enfermeira, e Elizabeth também, meu Deus do céu, eram as bênçãos da medicina de Deus, as bênçãos da medicina, eram as mãos abençoadas dos médicos, que haviam feito um verdadeiro milagre no seu rosto, restaurando alguns dos seus problemas, das suas problemáticas. Ele estava bem. Ela entra, quando Elizabeth olha para a cara de Paulo Scott, ela diz: mas cadê Paulo Scott? Cadê Paulo Scott? Eu não estou reconhecendo. Olha, eu estou aqui, Elizabeth, eu estou aqui. Meu Deus do céu, eu gostava muito da sua alma, agora gosto também do seu corpo. Com essa cara agora ficou muito melhor. Era uma bênção. Ele estava bem. E eles continuaram se encontrando, até que um dia, Elizabeth, muito séria, lhe disse o seguinte: ele respondeu: eu não posso mais me encontrar com você. Não posso mais. Eu já terminei o meu noivado, rompi, continuo trabalhando e não posso mais me encontrar com você. Não posso ser mais sua amiga. Mas por que, Elizabeth? Porque eu descobri que eu te amo. Eu também te amo, Elizabeth. Mas eu não posso permanecer. Não me deixe. Por favor, não me deixe. Casaram-se, minha gente. E adivinha onde? Lá na igreja do bispo Fulton Sheen, lá no Bronx. E os amigos cotizaram uma viagem de núpcias para que eles fizessem uma grande excursão. E antes do prazo determinado para o retorno, porque eles não podiam acreditar naquilo, porque foi uma festa abençoada pelo coração glorioso do bispo Fulton Sheen, e Paulo Scott retorna juntamente com Elizabeth à casa paroquial do bispo Fulton Sheen, dizendo o seguinte: bispo, uma tragédia aconteceu. Eu sou miserável mesmo. Não é possível. Na noite de núpcias, nós não podemos consumar o nosso casamento na noite de núpcias, porque ela ficou estranha, ela teve uma crise, Elizabeth teve uma crise e se transfigurou totalmente, comportando-se como se fosse uma terceira pessoa. Não era ela, bispo, ela estava muito diferente, começou a falar de uma forma muito diferente do que ela era.
Eu não entendi nada e não pude consumar. Nós não pudemos consumar o nosso casamento. Eu sou miserável mesmo. Quando ele estava contando isso, Elizabeth, que estava próxima do bispo, entrou em transe mediúnico. Ela era médium. E uma entidade amiga, por meio dela, lhe disse o seguinte: bispo, eu sou o protetor espiritual deste casal. E eu os acompanho há séculos, há muitos anos. Coube a mim salvar a sua vida, salvar a vida de Paulo Scott no dia que ele tentou se matar lá na Quinta Avenida. Mas coube também a mim fazer com que os dois, Elizabeth e Paulo, se reencontrassem, por acaso, fortuitamente, dentro da estação, dentro do vagão, dentro do metrô. Eles têm compromissos dos quais eles não podem se desvincular jamais, nesta existência. Elizabeth, no século XIII, era filha de um casal dos vice-reis do Peru. Seus pais eram vice-reis do Peru no século XIII. E Elizabeth era filha desse casal e estava sendo encaminhada para Barcelona de navio. E o seu navio foi atacado por piratas, salteadores. E o grupo era chefiado por este miserável, apontou para Paulo Scott. Paulo Scott era pirata. E ele então atacou a embarcação, pilhou a embarcação, matou seus tripulantes e sequestrou a jovem. Fugiram. E com o passar dos anos, pela sua insistência, ele foi se encantando pela menina e ela acabou sendo seduzida por ele. E os dois se apaixonaram perdidamente. Quando seus pais souberam que eles estavam juntos, depois de gastarem tudo que tinham para resgatá-la, morreram de tristeza, de ódio de Paulo Scott, o pirata. E isso explica, e nesta vida, os pais, os antigos pais de Elizabeth, antigos vice-reis do Peru, na América, foram os pais de Paulo Scott nesta vida, em Nova York. Daí a aversão, o ódio, essa aversão inata que os pais tinham pelo filho, porque ainda guardava a lembrança do ódio, do crime cometido no passado contra a sua filha. Elizabeth entra nesse estado de transe e eles descobrem que ela era médium e que a reencarnação os entrelaçava para os grandes compromissos da vida. Quando Paulo Scott acabou de contar esta história, toda esta história, começando pelo dia que ele estava na década de 40, com 18 anos, recebendo uma bola no grande campeonato, que atingiu a sua mão e tombou ao chão, e ele conta toda aquela história. Divaldo toma a palavra e começa a dizer do valor e da importância da reencarnação para todos nós. Que a reencarnação, minha gente, não é um castigo imposto por Deus a nenhum de nós. É uma oportunidade de engrandecimento e de progresso para todos os nossos espíritos. Que a reencarnação é o elemento que nos elucida as dificuldades e as problemáticas da convivência humana, mas não para que nos acirremos no ódio contra o outro, mas que para que solucionemos as nossas aversões pela força do amor. Mas é também uma oportunidade de redenção espiritual quando nos dedicamos à prática do amor e da caridade a qualquer custo, ainda que às custas da nossa própria dor e do nosso próprio sacrifício. A reencarnação é apregoada por Jesus no Evangelho de João, quando ele se encontra com Nicodemos, falando-lhe que para ver o reino dos céus era necessário nascer de novo, demonstrando assim aquilo que o Espiritismo nos ensina na pergunta 123 do Livro dos Espíritos, a respeito do objetivo da encarnação, que é de nos fazer atingir, que nos é imposta para nos fazer atingir a perfeição. A perfeição equivale à proposta da redenção espiritual pela conquista do reino dos céus dentro de nós mesmos. Valorizemos a vida, aproveitemos as oportunidades de engrandecimento para a incementação do amor nos instantes de paz, mas também aproveitemos com resignação os momentos de dor, de sofrimento, de inquietude e de muito trabalho, porque são elementos indispensáveis para a nossa redenção espiritual, como melhor meio de aproveitamento ideal da reencarnação que Jesus, que a vida nos concede, que o Senhor Deus nos oferece. Eu desejo a todos muita paz e ao ensejo que Jesus lhes conceda vida longa e morte rápida. Tchau.